Ela estava tremendo como uma folha no outono. O vestido de noiva, branco como a neve, agora parecia um sudário. Os dedos finos agarravam o lençol de seda com tanta força que as juntas ficaram brancas. Do outro lado da porta, os passos pesados do homem que acabara de se tornar seu marido ecoavam como trovões. Sofia fechou os olhos e rezou pela primeira vez desde a morte dos pais. Por favor, Deus, não deixe ele me machucar. A maçaneta girou lentamente. O coração dela parou. O que você faria se fosse obrigada a passar a noite com um estranho? Mas o que aconteceu naquela suíte de luxo vai te surpreender. Porque esta não é uma história sobre violência. É uma história sobre o milagre que acontece quando entregamos nosso medo nas mãos de Deus. Antes de continuar, eu preciso te contar como tudo começou. Porque 3 semanas antes dessa noite terrível, Sofia era apenas uma órfã de 19 anos, trancada no quarto dos fundos da casa dos tios, sem saber que estava prestes a ser vendida como mercadoria. Era um domingo ensolarado, quando a vida de Sofia desmoronou. Ela lembrava perfeitamente do vestido azul claro da mãe, balançando no vento enquanto montavam o piquenique. Seu pai contava histórias de cavaleiros e princesas, fazendo-a rir com vozes engraçadas. A última coisa que ouviu antes do mundo desabar foi a mãe dizendo "Te amo, minha flor", enquanto ajustava seu cinto de segurança. Depois, só escuridão. Quando acordou no hospital, um policial de rosto grave lhe disse 2 frases que destruíram seu mundo. Seus pais não resistiram. Você vai morar com seus tios agora. Sofia se tornou uma sombra, passando horas no pequeno quarto dos fundos, escovando o longo cabelo castanho e olhando para o céu através da janela suja. Até que, numa noite de verão abafado, ouviu a conversa que mudaria tudo. O contrato está feito. Mendonça paga nossas dívidas e leva a menina. Seu sangue gelou. Aos 19 anos, descobriu que tinha um preço. 2,3 milhões. O valor exato das dívidas dos tios. A voz do tio Roberto cortou o ar como uma faca. Senta. Temos algo importante para discutir. O relógio da parede marcava 11h47 da noite quando Sofia viu o contrato sobre a mesa. Assinado, carimbado, o nome dela escrito em letras garrafais acima da palavra noiva. Você vai casar com Ricardo Mendonça em 15 dias, a tia Margarida disse, enquanto bebericava vinho, os olhos brilhando de ganância. Ele é... Sofia engoliu seco. Ele tem 49 anos. Eu nem conheço esse homem. O tio Roberto ergueu a voz pela primeira vez em anos. Você deve isso a nós, ou acha que te mantivemos todos esses anos por caridade? Quando viu Ricardo Mendonça pela primeira vez no altar, notou 3 coisas. 1. Seus olhos azuis eram frios como o mar em dezembro. 2. Ele usava um relógio que valia mais que a casa dos tios. E 3. Estava olhando para ela como quem examina um cavalo antes da compra. Aceito, ela murmurou quando o padre perguntou. E garganta fechou quando sentiu o anel deslizar no dedo, uma aliança tão pesada quanto suas novas correntes. Quando os portões de ferro se abriram, ela engoliu seco. Aquilo não era uma casa, era um castelo de concreto armado, iluminado por holofotes que a deixavam nua. O mordomo os conduziu em silêncio pelo hall de mármore. Ricardo caminhava à sua frente, sua silhueta imponente projetando uma sombra que engolia Sofia por completo. Subiram a escada em degraus que rangiam como ossos velhos. No corredor do 2º andar, ele finalmente parou diante de uma porta de carvalho maciço. Esta será a sua suíte, disse sem olhar para trás. Sofia mal conseguia respirar. Sua mente disparou. Porque ele disse sua e não nossa. Antes que pudesse processar, ele completou. Boa noite, Sofia. E então, virou-se e desapareceu no corredor escuro. Ela ficou paralisada. Isso não fazia sentido. Entrou no quarto num estado de choque. Era maior que toda a casa dos tios. A cama king size parecia um continente distante. Horas se passaram. Sofia sentada na beirada,
ainda de vestido de noiva, ouvindo cada pequeno ruído da mansão. Quando o relógio bateu meia-noite, veio a pergunta que a consumiria. Por que ele não veio? A luz da manhã entrou como um intruso pelo véu das cortinas pesadas. Sofia acordou ainda vestida, com o batom manchado e os olhos inchados. Alguém havia deixado uma bandeja de café da manhã na mesa. Croissants frescos, frutas cortadas, suco de laranja gelado. Um bilhete simples. Bom dia. Tenho reuniões até às 18 horas. A casa é sua. Assinado com um R elegante. Nos dias seguintes, Sofia descobriu os rituais silenciosos de sua nova prisão dourada. As empregadas arrumavam seu quarto quando ela saía, deixando sempre flores frescas na mesa de cabeceira. Às refeições, Ricardo aparecia pontualmente, fazia perguntas curtas sobre seu conforto e desaparecia novamente. Nunca a tocava, nunca levantava a voz, nunca entrava em seu quarto. Até que numa quinta-feira chuvosa, enquanto folheava um livro na biblioteca, ouviu passos atrás de si. Gosta de poesia? A voz de Ricardo a fez pular. Ele estava mais perto do que jamais estivera, segurando um volume de Neruda. Este era o favorito da minha mãe, disse, e pela primeira vez Sofia viu algo além de gelo naqueles olhos azuis, uma tristeza profunda, quase familiar. A chuva batia insistente contra os vitrais da biblioteca quando Ricardo, pela primeira vez, quebrou o protocolo. Sentou-se no sofá ao lado de Sofia, mantendo uma distância segura, mas rompendo a barreira invisível que havia entre eles. Seus dedos passaram pelas páginas do livro de Neruda com uma reverência que contrastava com sua reputação de homem implacável. Eles te disseram que eu sou um monstro, não foi? A pergunta saiu carregada de ironia amarga. Sofia sentiu o coração acelerar. Como ele adivinhara seus pensamentos? Meus tios disseram que o senhor comprou mulheres como quem compra móveis. A resposta veio num sussurro quase inaudível. Ricardo fechou o livro com um baque surdo. Eu comprei sua liberdade dos seus tios, Sofia. Não comprei você. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez o ar escapar de seus pulmões. Naquela noite, quando você entrou na igreja tremendo como um filhote abandonado, eu jurei que nenhum homem faria você se sentir assim novamente. Nem mesmo eu. Eu te quero porque te amo porque te quero. Sua voz, antes tão controlada, quebrou levemente na última linha. Sofia observou suas mãos, mãos que, segundo as revistas de negócios, eram capazes de destruir impérios com uma única assinatura, tremendo quase imperceptivelmente. Sem pensar, ela esticou o braço e cobriu a dele com a palma da mão. O contato foi breve, mas suficiente para fazer Ricardo erguer os olhos, surpreso. Por que você aceitou esse casamento? Sofia perguntou, corajosa pelo silêncio íntimo que os envolvia. Ele respirou fundo, como se decidisse entre mentiras ou uma verdade dolorosa. Porque quando vi sua foto no dossiê dos seus tios, reconheci o mesmo olhar que eu tinha no espelho durante anos, solidão disfarçada de resignação. Uma pausa. Eu não queria ser mais um homem que te fazia sentir pequena. Ou o senhor aumenta o valor mensal, ou revelaremos à imprensa como Ricardo Mendonça compra esposas como quem adquire obras de arte. Era Roberto, a voz embriagada e cheia de falsa doçura. Sofia, querida, estamos com saudades. Que tal um almoço em família amanhã? Sem seu marido, claro. Eles são minha família. Na manhã seguinte, Sofia apareceu na sala de reuniões de Ricardo, vestida como nunca antes. Tailleur preto, salto alto, o cabelo preso num coque severo. Nos olhos, uma frieza que ele nunca vira. Vou ao almoço, anunciou, segurando uma pasta de couro. Mas não sozinha. Roberto levantou-se com um sorriso untuoso, até ver o homem atrás dela. Tio querido, Sofia cumprimentou com doçura envenenada, abrindo a pasta. Trouxe presentes. Deslizou documentos pela mesa
Extratos bancários mostrando desvios das empresas da família, fotos de Roberto com sua amante, até um relatório detalhado das dívidas de jogo de Margarida. Como... Roberto engasgou, o rosto pálido. Vocês me venderam ao melhor negociador do país, sorriu Sofia, enquanto Ricardo finalmente se aproximava, ajustando o relógio de pulso com indiferença calculada. Aprendi algumas coisas. Toca outra vez na minha esposa, e perderão muito mais. Sofia olhava para as mãos ainda trêmulas, as unhas perfeitas agora marcadas pelos sulcos que fizera na pasta de couro. Ricardo dirigia em silêncio, os dedos firmes no volante, mas os olhos fixos nela a cada parada no semáforo. Quando a mansão apareceu ao longe, foi ela quem quebrou o silêncio. "Pare o carro!" "Por que fez isso?" Sofia perguntou, a voz mais suave agora. "Poderia ter resolvido sozinho, sem me envolver." Ricardo prendeu a respiração, mas não se afastou. Foi o suficiente. No crepúsculo dourado, entre o silêncio e a verdade não dita, algo novo nascia. Frágil como o primeiro fio de grama após o inverno, mas tão real quanto o coração batendo em seus peitos. A chuva fina caía sobre os vitrais da capela quando Sofia e Ricardo renovaram seus votos. O mesmo padre que um dia testemunhara seu sim, forjado em lágrimas, agora enxugava os olhos ao ouvir. Como Ruth e Boaz, o Senhor escreveu nossa história antes que nós soubéssemos ler, para nos dar nós. Inscreva-se para mais histórias de amor redimido e nos comentários conte qual foi o momento em que você viu Deus agindo onde parecia não haver esperança. Sua experiência pode ser a luz que falta na vida de alguém hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35.